Olá, eu sou a América Mello e este é o Mundial Telenotícias Brasil com as principais informações do mundo para você em português. A explosão de um carro-bomba provocou a morte de 9 pessoas no Afeganistão. Outras 20 ficaram feridas no atentado. Testemunhas disseram que a explosão foi tão forte que quebrou vidraças e danificou prédios próximos. Entre as vítimas estão mulheres, crianças e um parlamentar afegão. Um morador disse que antes da explosão viu a passagem de alguns carros à prova de bala. Ainda não se sabe a autoria do atentado. O governo afegão negocia um acordo de paz com forças rebeldes talibãs que foram retiradas do poder em 2001 pelos Estados Unidos, depois do ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Um tribunal alemão condenou nesta segunda-feira um homem à prisão perpétua por matar 2 pessoas em um ataque a tiros perto de uma sinagoga no ano passado. O atentado aconteceu no leste da Alemanha, no dia sagrado judaico de Yom Kippur. O Tribunal Regional Superior de Naumburg considerou o homem referido pelas autoridades apenas como Stefan B., culpado de homicídio e incitamento. Stefan B., que transmitiu ao vivo o tiroteio na cidade de Halle pela internet, confessou o crime e uma motivação antissemita de extrema-direita. Os promotores disseram que ele pretendia matar o maior número possível dos mais de 50 fiéis dentro da sinagoga. A pena de prisão perpétua na Alemanha pode ser alterada para liberdade condicional após 15 anos. Mas a sentença dessa segunda-feira impede a progressão da pena para proteger o público de possíveis outros atentados perigosos. Os crimes antissemitas são particularmente sensíveis na Alemanha devido ao legado do Holocausto. O governo japonês reforça o orçamento de defesa militar. Mais de 50 bilhões de dólares serão usados para fabricar caças e mísseis. O Japão está preocupado com os potenciais inimigos, como a China e a Coreia do Norte. As demonstrações de poderio bélico dos 2 países tornam o ambiente de segurança mais severo, segundo o governo japonês. Por isso, a intenção é investir em projetos para a fabricação de caças, porta-aviões e mísseis de longo alcance nos próximos anos. A estratégia do governo também prevê treinamento de militares para ataques a alvos terrestres. O orçamento do setor para 2021 deve chegar a 52 bilhões de dólares. É o 9º ano de aumento constante nas verbas para os militares japoneses. Os jovens tailandeses estão quebrando normas sociais para enfrentar um primeiro-ministro e um rei cada vez mais impopulares. Eles lotam as ruas do país em protestos pedindo a renúncia dos 2. Houve uma eleição geral em março de 2019, a primeira desde o golpe militar que levou o primeiro-ministro Prayut Chan-o-cha ao poder. E Songphon Yajai, um estudante de direito de 21 anos, assim como a maioria dos jovens do país, esperava um retorno à democracia. Mas o partido liderado pelo primeiro-ministro confirmou a vitória. A oposição reclamou que a eleição foi projetada para favorecer partidos com apoio militar. Já Prayut, o primeiro-ministro, disse que não houve fraude e que a votação foi justa. Em função disso, por 3 meses, milhares de jovens tailandeses têm ido às ruas em protestos de tamanho e ousadia crescentes, em grande parte sem a interferência da polícia. Eles exigem a renúncia do primeiro-ministro e criticam também, publicamente, o rei Maha Vajiralongkorn, que é protegido de insultos por estrita lei de lèse-majesté. Os jovens manifestantes estão se arriscando em um processo criminal e rasgando as regras de uma sociedade centrada na devoção ao monarca, que ainda é reverenciado por muitos como semideus. Os jovens prometem continuar lutando por uma democracia, mas muitos sabem que não podem mudar o regime da noite para o dia, mas afirmam que têm esperanças de dias melhores para a Tailândia. A
Rússia nega a participação de forças do Estado na tentativa de assassinato de um adversário político. A hipótese ganhou força depois que uma investigação feita por veículos de imprensa apontou membros do governo envolvidos diretamente no caso. O envenenamento de Alexei Navalny, um crítico do governo Putin, provocou reações do Ocidente. Ele foi contaminado por uma substância desenvolvida por laboratórios da antiga União Soviética em agosto deste ano. O ativista foi levado para a Alemanha, onde se recuperou do envenenamento. Navalny sustenta que foi alvo do governo Putin, mas diz que mesmo assim vai voltar à Rússia. A tese de tentativa de assassinato ganhou força depois de uma investigação conjunta de veículos de comunicação, mas Putin nega as acusações. O presidente russo disse que monitorava Navalny porque ele colaborava com os Estados Unidos, mas que o militante de oposição não seria digno de uma operação de tamanha dimensão. Putin acrescentou que o caso só serviu para produzir ataques contra o governo russo. Vamos agora a um breve intervalo e, na sequência, outras informações para você. Fique ligado. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A pandemia da Covid-19 praticamente paralisou o tráfego aéreo global desde março, quando começaram as medidas de bloqueio e distanciamento social. E o número sem precedentes de cancelamento de voos levou as companhias aéreas a perdas recordes e dependência de ajuda dos governos para se manterem. Em abril, as viagens internacionais caíram em quase 80% em relação ao ano anterior e metade dos aviões do mundo estava fora de uso. Na tentativa de reagir ao novo cenário, companhias aéreas e aeroportos aumentaram as medidas de higiene e alguns introduziram soluções inovadoras como testagem em aeroportos e voos sem Covid. Algumas companhias aéreas tornaram aeronaves de passageiros em aviões de carga em uma tentativa de minimizar os prejuízos. O aeroporto de Heathrow, em Londres, passou por uma série de transtornos, com voos cancelados e muita confusão. É que os voos que saem do Reino Unido para grande parte da Europa foram cortados nesta segunda-feira devido à nova cepa do coronavírus encontrada na Inglaterra. França, Alemanha, Itália, Holanda, Irlanda, Bélgica, Israel e Canadá fecharam as fronteiras para a Grã-Bretanha depois do alerta no sábado de uma nova cepa altamente infecciosa do vírus. A França fechou a fronteira também para caminhões, fechando a artéria comercial mais importante da Grã-Bretanha com a Europa. O caos das viagens acontece em meio aos impasses das negociações poucos dias antes de o Reino Unido sair da União Europeia. O Reino Unido foi isolado nesta segunda-feira de grande parte da Europa. O motivo é a descoberta da nova cepa do coronavírus. Diante da situação inesperada, o primeiro-ministro Boris Johnson está programando uma reunião de resposta emergencial para discutir viagens internacionais, em particular o fluxo de carga dentro e fora da Grã-Bretanha. A França fechou a fronteira com o Reino Unido para pessoas e caminhões, cortando a artéria comercial mais importante com a Europa continental. A medida foi considerada surpreendente e ousada pelo secretário de Transporte britânico Grant Shapps. Enormes multidões congestionaram estradas e estações de trem para sair de Londres na noite de sábado, horas antes de um novo bloqueio da Covid-19 entrar em vigor. O lockdown veio depois do surgimento de uma cepa do coronavírus altamente contagiosa recém-descoberta. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou novas restrições para Londres e outras partes da Inglaterra por causa de um aumento alarmante de infecções ligadas à nova cepa do vírus. Ele disse que ela pode ser até 70% mais contagiosa e ao aumento dos casos está sendo impulsionado por essa nova cepa.
Londres, o sudeste e o leste da Inglaterra estão desde domingo no nível 4 de lockdown, em que as pessoas têm que ficar em casa, salvo em raras exceções. Uma corrida contra o tempo. A Organização Mundial da Saúde adverte que quanto mais tempo durar a pandemia, maiores serão as chances de mutação do novo coronavírus. A nova cepa do coronavírus, descoberta no sudeste da Inglaterra, já foi detectada em países como Austrália, Dinamarca e Holanda. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não há evidências de que o vírus mutante seja mais mortal ou provoque sintomas mais graves da Covid-19. O que já se sabe é que ele se espalha mais rapidamente e pode afetar resultados de alguns testes de diagnóstico. Os pesquisadores se concentram no estudo de como ocorreu a mutação. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os países tomem todas as medidas possíveis para evitar que a pandemia se agrave. A Austrália impõe barreiras sanitárias para evitar o crescimento de um surto da Covid-19. O foco são as praias da região sudeste do país. O governo australiano monitora os casos de coronavírus ao norte de Sydney, a capital do estado de Nova Gales do Sul. Na semana passada, foi detectado um foco em uma área de restaurantes e outros locais de entretenimento à beira-mar. As autoridades locais logo determinaram um bloqueio, fechando as divisas do estado com outras regiões do país e ameaçando de prisão os frequentadores do local. Nas últimas horas, a estratégia parece ter surtido efeito, porque os casos baixaram de 36 para 15 em 3 dias. Outra preocupação das autoridades sanitárias é com a confirmação da nova cepa do vírus de coronavírus em circulação na Austrália. Na Austrália, com as praias do norte de Sydney bloqueadas devido a um surto com 83 casos de coronavírus, os residentes no leste da cidade se reuniram nesta segunda-feira para fazer o teste na famosa Bondi Beach. O estado de Nova Gales do Sul teve 15 novos casos nas últimas 24 horas, bem abaixo das 36 infecções no sábado. As filas de carros no centro de testes em Bondi Beach se estendiam por quarteirões. Segundo as autoridades, mais de 36 mil testes foram feitos em 24 horas. O estado de Nova Gales do Sul impôs um lockdown no sábado, depois de um surto que teve origem em 2 restaurantes locais. A Austrália teve menos de 28.200 casos e 908 mortes desde o início da pandemia. A Johnson & Johnson pediu oficialmente o fim do ensaio da vacina contra o coronavírus. A empresa estava irritada com a demora no desenvolvimento dos trabalhos e deu um prazo de 48 horas para que os cientistas de 6 países latino-americanos concluíssem a pesquisa para a produção da vacina. A suspensão dos ensaios se deve à decisão da Johnson & Johnson de limitar o número de participantes em cerca de 40 mil pessoas no mundo, um número bem abaixo do plano anterior de 60 mil. A farmacêutica disse que um aumento nos casos de coronavírus nas áreas em que estava testando a vacina já fornecia dados suficientes para a conclusão dos trabalhos para a produção em massa. Mas a medida levantou questões e gerou decepção para alguns especialistas na América Latina. Eles ficaram furiosos porque não foram avisados com antecedência e tiveram que deixar centenas de pessoas já programadas para participar dos ensaios. Do turismo às entregas da era Covid, um grupo de mulheres de Barcelona reinventou o negócio de bicicletas na Espanha. Quando o coronavírus atingiu a Espanha em março, Ariadna Serra percebeu que 2020 e além poderia ser terrível para as empresas de passeios de bicicleta que ela cofundou há 10 anos. O negócio visava os estudantes estrangeiros, mas com a ausência dos clientes por causa do coronavírus, Ariadna e 5 amigas começaram a explorar novas oportunidades em entregas virtuais. A Ler Mercedes, como é chamada a empresa, já tem hoje cerca de 50 clientes, principalmente mercearias, lojas de vinhos e flores, bem como associações de compras de bairro que lançaram seus próprios mercados online.
Ariadna diz que ninguém pensou que fariam isso tão rápido e tão bem. Para a alegria das empresárias, o ano vai terminar com muito dinheiro na conta delas. Vamos agora a um breve intervalo comercial e já voltamos com outras informações para você, rapidinho. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O presidente eleito dos Estados Unidos anuncia governo com prioridade para questões climáticas. O desafio é conciliar preservação ambiental com manutenção dos empregos. Joe Biden revelou os primeiros nomes da equipe que vai trabalhar no setor ambiental. O presidente eleito disse que cuidar do clima vai ser um desafio tão grande quanto enfrentar a pandemia de coronavírus. The Biden-Harris cabinet, it will be historic. Estamos em uma crise. Assim como precisamos ser uma nação unificada em resposta ao Covid, precisamos de uma resposta nacional unificada às mudanças climáticas. Precisamos atender o momento com a urgência que ele exige, como faríamos durante qualquer emergência nacional. Para Biden, não há tempo a perder. A equipe de trabalho tem sido elogiada por setores ambientalistas, mas a indústria do petróleo adverte que a preservação do meio ambiente não pode sacrificar empregos. The path to building back better. O caminho para construir melhor começa com a construção, fabricação e implantação desses produtos aqui com os dizeres, feitos na América e exportando para todo mundo. Podemos conseguir esses empregos para os trabalhadores americanos com a política certa. As diretrizes do futuro governo norte-americano devem eliminar políticas adotadas ao longo do governo Trump. Estou aqui hoje porque a mudança climática não é apenas uma ameaça ao planeta, é uma ameaça às pessoas em todos os lugares e aos preciosos recursos naturais dos quais dependemos. Derrotar essa ameaça é a luta de nossas vidas. Os membros do futuro governo terão de ser aprovados pelo Senado americano antes da posse de Biden, em 20 de janeiro. Um estudo da revista Nature alertou que desde o início da década de 80, a frequência das tempestades triplicou na região do Sahel, na parte ocidental da África. E as chuvas têm causado inundações em algumas regiões nos últimos meses, aumentando as preocupações com os custos humanos e econômicos das condições climáticas extremas. Mas, apesar das perdas, imagens de satélite mostram que as chuvas deste ano também causaram a vegetação mais densa em anos. A trégua, após 6 anos de seca, foi um verdadeiro alívio para as fazendas e para a atividade de pastoreio, que é a ocupação de 3 milhões de pessoas do Senegal. As chuvas também impulsionaram a produção de grãos, que deve chegar a crescer mais de 30%, revertendo a perspectiva de contração econômica. No extremo norte da China, uma típica vila do Papai Noel encanta os turistas. Ela foi construída na região mais gelada do país. A província de Heilongjiang registrou, no final da década de 1960, uma temperatura de 52 graus negativos. Ela é chamada de cidade ártica, por ter apenas 7 horas de sol no inverno. Num ambiente desses, nada melhor do que reproduzir a lenda de Papai Noel. Os turistas podem tirar fotos com o Bom Velhinho em uma vila totalmente construída na neve. Esculturas lembram as imagens natalinas e são um cenário perfeito para as recordações. Os frequentadores podem desfrutar do clima em um bar gelado. Do lado de fora é possível jogar uma bebida quente para o alto e vê-la resfriar instantaneamente antes de tocar o chão. Nesta segunda-feira, a temperatura na vila do Papai Noel chegou a 16 graus negativos.
No Egito, Batman tomou o lugar de Papai Noel neste Natal. O Cavaleiro das Trevas entrou na luta contra a pandemia que assombra o mundo. Bassem Raouf, de 28 anos, ficou conhecido no Cairo por desfilar pelas ruas da capital egípcia vestida com as roupas do Paladino da Justiça. Raouf construiu a sua própria versão do Batmóvel e normalmente parava para que as pessoas pudessem tirar uma foto com o icônico super-herói. Mas com a pandemia de coronavírus devastando o planeta, a missão do Batman egípcio mudou. Ele agora percorre bairros da cidade, distribuindo máscaras de proteção facial e a mensagem de incentivo aos cuidados para a prevenção diante do inimigo invisível. No Egito, já são quase 125 mil casos de coronavírus desde o início da pandemia. Pouco mais de 7 mil pessoas morreram por causa da doença no país. O astro pop e criador da série animada de TV paquistanesa Burqa Avenger lançou uma canção inspirada no movimento Black Lives Matter. A letra da música destaca as questões da desigualdade racial. Just let me breathe, breathe, breathe. O cantor Arun, que usa um alter ego mascarado, Fred Fiction, lançou Just Let Me Breathe na semana passada no YouTube, obtendo mais de 200 mil visualizações no primeiro dia. De acordo com um comunicado dos produtores da canção, a letra foi inspirada na morte de George Floyd por um policial, apesar de ter repetidamente avisado que não conseguia respirar. BLM activism is mainly... O ativismo Black Lives Matter foi criado nos Estados Unidos. No entanto, o racismo e o movimento são globais. É uma questão global e é importante que todos se envolvam. And it's so important for everybody to participate. Arun é o criador da série animada de TV Burqa Avenger, que busca enfatizar a importância da educação e da igualdade das meninas no Paquistão, bem como lançar luz sobre questões como a discriminação. A série já foi exibida também no Afeganistão, Índia e Indonésia e dublada em vários idiomas. Arun, que é filho de pai imigrante, contou também que já sentiu racismo na pele. I was born in the UK and I come from a mixed... Nasci no Reino Unido e venho de uma origem mista. Meu pai é paquistanês e minha mãe é branca. E quando criança vivi o racismo e é muito feio. E é algo que sempre aconteceu e me afetou profundamente. E o cantor tem mais planos para o personagem Fred Fiction, que ele criou. Arun planeja lançar vários videoclipes nos próximos meses, cada um com uma mensagem social diferente. Acredito que a música e o vídeo podem ter um grande impacto na sociedade e tem havido uma tradição de canções pop com mensagens ao longo de décadas. O meu objetivo é continuar essa tradição com canções pop e Fred Fiction. Just let me breathe, breathe, breathe. All I need is to breathe, breathe, breathe. I was born free, and nothing you see can take that away from me. O Mundial Telenotícias Brasil fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Te espero na próxima edição. Até lá. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.